O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Salve o amigo de todas as horas. Salve seu Tranca-Rua, Laroie. Começa agora na Rádio Tox de Aruanda, programa Conversando com seu Tranca. A apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camori. Transmissão ao vivo, direto do Templo Escola Caboclo Sete Espadas. Boa noite, ouvintes da Rádio Tox de Aruanda. Boa noite, Alan. Boa noite, mãe Gladys Camorim, tudo bem? Tudo bom? Boa noite aos nossos ouvintes, sejam bem-vindos novamente ao programa Conversando com seu Tranca. Todos ansiosos por o que a mãe Gladys tem para falar, como sempre, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo, 9 horas e 5 minutos, né, mãe Gladys? Isso, estamos ao vivo. E o que a gente vai falar hoje? Sempre um tema especial, né? Olha, eu peguei o tema, sintomas da mediunidade, porque o pessoal pergunta muito, né, uma coisa, outra. Então eu fiz um apanhado e inclusive eu encontrei um neurocirurgião, ele é neurocirurgião e psicanalista. Sim. E ele deu uma entrevista muito legal falando dos detalhes de como a ciência vê a mediunidade. Nossa. Então, quer dizer, espetacular. A mediunidade é uma coisa comprovada cientificamente. Que existe uma reação psíquica, talvez explique em detalhes para eles, mas que existe, né? Existe, tá? E eles foram lá buscar e eles constatam que a mediunidade existe. E tem uma parte que ele diz o seguinte, que a doença e a espiritualidade caminham lado a lado. Nossa. E um cirurgião, né, para você ver como a coisa está andando, como existe situações que são comprovadas. Nem tudo mais hoje em dia é aquela coisa lá no ar, que você não pode falar isso e aquilo. Não, hoje a ciência já aceita muita coisa. Sim. Então é legal isso. Eu peguei uma parte aqui do que ele falou. Eu peguei o nome dele, depois quem quiser procurar para ver essa entrevista que ele deu. Mas muito interessante o que a ciência está achando hoje em dia da mediunidade. Verdade. Mas nesse caso do cirurgião foi agora, 2011 mesmo? Foi, é nova essa. Não é deste ano, Alan, mas é do ano passado. Mas é recente, é muito recente. Não é coisa antiga, de 10 anos atrás, não, é coisa agora, atual. Bacana, se a medicina desse importância para os fenômenos da mediunidade, para o poder que a pessoa tem quando ela tem fé, né, eu acho que seria tudo muito diferente, né? Tanto para a pessoa que está sendo ali talvez operada ou passando por um tratamento, quanto o próprio médico que está trabalhando aquela pessoa, né? E você vê que a área da psicanálise já está começando a aceitar tudo isso, né? Os neurocirurgiões, que o cérebro ainda é uma coisa que ninguém sabe decifrar direito, né? Verdade. E pelo que dizem os guias e esse cientista também, a mediunidade ela é toda ligada lá. Dizem que a alma está ligada ao coração, mas ela não está ligada ao coração, ela está ligada ao cérebro, né? Sim. É ele que é tudo para fazer as coisas. Então ele explica detalhes aqui de como que isso acontece. Nossa. É bem legal. Espetacular. Vamos embora, então. Olha, então começa assim. Mediunidade, né? Vamos falar o que é mediunidade sem o aspecto religioso. A palavra mediunidade como a ciência vê. Tá? Então, o medianismo é uma capacidade anímica do próprio ser, de perceber, sentir e atuar no plano material e espiritual, com ou sem a participação de espíritos. Então, isso quer dizer que a gente é médium de qualquer jeito. Com espírito ou sem espíritos, nós temos alguma coisa dentro do nosso cérebro
que capta essas ondas constantemente. Agora, a mediunidade, ela sim, ela tem a participação dos espíritos que agem sobre o médium através de intuição, visão, de ouvir, né, e outras coisas. E a mediunidade sempre esteve presente na história da humanidade. Então, todos possuem uma mediunidade. Uns possuem uma mediunidade mais forte, outras ainda não tão desenvolvidas, mas todos são médiums. Perfeito. Agora, fala. Mãe, só depois eu queria, o pessoal tá me cutucando aqui, para me dar um recadinho para os alunos do seu curso de Exu que passou agora. Só que depois eu dou um recadinho pro pessoal do certificado que tá faltando, tá? Não, pode falar, a gente continua aqui, não tem problema. Os que estão online, que estão ouvindo o programa, por favor, nos enviem os dados para o envio do certificado. Tá? O curso online de Exu, essa última turma que finalizou essa semana no dia 7. Então precisamos dos dados para poder enviar todos os certificados para ninguém ficar para trás, tá? O correio estava em greve, a gente estendeu um pouquinho esse prazo e já estamos enviando. Então precisamos, quem puder, o e-mail é certificado@estudarencasa.com.br, certificado@estudarencasa.com.br, ok? Porque fazer o curso sem o certificado também não é legal, né? Verdade, o pessoal se esforça, estuda, se dedica aí, vale a pena. Pois é, tem que ter. Bom, então vamos lá. Qual é a finalidade da mediunidade segundo a espiritualidade, né? Segundo o que os espíritos têm passado para os médiuns que psicografam. Então, a finalidade da mediunidade é um processo de resgate que, antes de reencarnar, o espírito recebe a missão de regeneração de faltas passadas. Então, sendo assim, todo médium tem que tratar da sua mediunidade com respeito e não a título de curiosidade. O médium, ele é programado para prestar serviços sobre a direção dos espíritos superiores, auxiliando os espíritos perturbados, as pessoas em desequilíbrio, aos aflitos, as pessoas que vêm ali com aqueles problemas, às vezes financeiros, às vezes de doença. Então o médium, ele é preparado por esses espíritos de luz, esses espíritos superiores, já para ter esse trabalho na vida dele. Agora, o que acontece quando o médium fala, porque me dói isso, me dói aquilo, eu rodo e não consigo, não sei o que acontece. A partir do momento que você é um médium, você já tem essa sintonia energética 24 horas, ela está aí, ela não deixa ela não para, né? Essas ondas estão constantemente. Então, o que acontece? Por nós estamos aqui na Terra e tudo mais, o que acontece? Nós atraímos espíritos perturbados. Por isso que a gente sempre diz, fala. Naturalmente. Naturalmente. Porque quando eu chegar na parte da onde está a mediunidade, que a ciência diz, você vai ver o porquê. Tá? Então, nós somos médium 24 horas, nós estamos em constante ligação. É que nós não percebemos toda hora porque ficamos fazendo as nossas coisas. Tem uma série de coisas que você tem que cuidar durante o seu dia. Mas 24 horas você está ligado energeticamente. E aí o que acontece? Você atrai tudo quanto é espírito. Uma hora você está rindo, outra hora você está de mau humor, uma hora você brigou não sei com quem. E nesses ir e vir você atrai essas energias de baixa vibração. Tá? Por isso que todo dirigente, todo mundo fala, não faça desenvolvimento sozinho. Você precisa de uma casa onde tem toda uma estrutura para que você possa se desenvolver. Para que a sua mediunidade vá na boa. Porque muitas vezes a mediunidade vem com perturbações. E aí é onde o pessoal fala, é o guia, é o Exu, é a pombagira, essas coisas todas. Sim. Tá? Mas não é não.
Olha, e não só isso também, eu acho que a gente já reencarna não só com os nossos companheiros espirituais, aqueles que trabalham para o nosso bem, como também a gente já reencarna com uma falange disposta aí a derrubar, né? Sim, já vem os dois lados da coisa, né? Já vem os teus inimigos que sabem onde você está, principalmente quando você se inicia, médium mesmo, né? Porque aí eles te acham, dizem os espíritos, uma vez um caboclo falou para mim que enquanto você não se desenvolve, como você está escondido num corpo, né? E esses espíritos que seguem, eles não reconhecem o corpo, eles reconhecem o teu espírito, eles não acham. Mas quando você começa a se desenvolver, que é aquele pontinho de luz que está aparecendo, aí eles te acham. Nossa. E é aí que você tem que tomar todos os cuidados. Porque, na verdade, o médium, ele tem que tomar cuidado constantemente. Sim. Porque ele atrai, né? Ele vai atraindo. Tem aqueles médiums que não são de incorporação, mas que vão num lugar e sugam toda a energia negativa daquele lugar. E daí sai de lá mal. Olha, é muito comum ouvirmos, eu acredito que muitos dos ouvintes já tenham ouvido isso, ou pelo menos, né? Eu acho que é muito comum algumas pessoas falarem assim, depois que você começa a desenvolver, você tem que tomar um certo cuidado. Então, você começou a incorporar, você já tem que tomar um certo cuidado. Então, talvez seja por isso, você fica mais vulnerável às energias, tanto as positivas, né, quanto as negativas, né? Então você já tem que tomar cuidado, né? Olha, essa entrevista foi com um psicanalista, o nome dele é Sérgio Felipe de Oliveira, mestre em ciências da USP, diretor da clínica Pineal em São Paulo, ele é neuropsicocirurgião, tá? Então foi perguntado para ele se a ciência reconhece a mediunidade. Ele disse que, de certa forma, reconhece, porque tudo se iniciou com Carl Jung, que fez o primeiro estudo com uma médium possuída por espíritos. Tá? Então, lá o Jung, aquele que trabalhava lá com Freud, ele fez o primeiro estudo com o médium possuído. Tanto que o tarô, ele fez as representações como se fosse a alma, né? Ele vê o tarô como a psique da pessoa. Por isso que dizem que o tarô, quando você corta, você mesmo tem todas as respostas. O seu inconsciente já passa a resposta para aquela pessoa. Não é que você adivinha. Quando você joga a carta, você não adivinha nada. É só uma transmissão de ondas e aí aquela outra pessoa que está jogando captou, porque você passou a tua energia para aquele baralho, você cortou, e aí a pessoa começa a falar da tua vida, mas não é que ela adivinhou. Como tem vezes que você vai num lugar jogar alguma coisa e não sai nada. A pessoa fala, olha, não estou conseguindo ver. Por quê? Porque você não permitiu. O seu espírito lá, o seu inconsciente, você, às vezes não gostou da pessoa, não achou que a energia era boa, e aí ele já automaticamente bloqueou tudo. E aí a outra pessoa não consegue ver. Aí a gente fala, aquele lá não vê nada, não adivinha nada, mas ninguém adivinha nada. Nós temos tudo lá no nosso inconsciente, que é lá que está o nosso registro, o nosso DNA espiritual, né? Sim, isso serve também, Mãe Gladys, para quando um consulente vai de frente com um guia ali também, para muitas vezes receber uma orientação, mas ele mesmo não se abre para que o guia possa entrar na vida dele e de alguma forma dar alguma orientação, né? Justamente, porque, para começar, os guias já têm aquela lei deles, né, do livre-arbítrio. Eles não entram no livre-arbítrio de ninguém. Claro. Você tem que pedir. Se você não pedir, eles não fazem nada. E se você chega na frente do guia e fica olhando para ele, tipo, achando que ele vai falar de toda a sua vida, ele não vai. Verdade. Né? Ele não vai porque ele não está ali para adivinhar nada, ele está ali para te ajudar. E se você não der entrada para ele entrar na tua vida, ele vai te dar o passe e vai perguntar, tá tudo bem? Tudo bem, tchau, tchau.
Aí o pessoal sai falando, por falta de entendimento, as pessoas começam a falar que o guia é ruim, que o médium não está bem incorporado. Aí começam essas coisas, né? As críticas. Verdade. Mas antes de criticar, a gente tem que entender. Por que é que aquele caboclo, por exemplo, não falou nada da minha vida, se a minha vida está uma porcaria? Eu fui no terreiro, minha vida está uma porcaria, e o caboclo me deu um passe e mandou embora. E o que você falou para ele? Então, isso serve também para os guias. Com certeza. Tá? Bom, então, peraí, onde eu parei? No Jung, que a médium estava possuída, né? E ele fez esse estudo. E, desde aí, veio uma abertura para a discussão do tema na área da psicanálise. Então, o que eles estudaram? Eles começaram a buscar a unificação de todas as forças físicas conhecidas. E eles descobriram a existência de 11 dimensões coincidindo com o nosso lado espiritual. Tá? Então, eles acharam 11 dimensões. Sim. Então, isso é onde eles começaram a acreditar nesse lado espiritual. Porque são 11 dimensões sobre diversos planos da vida espiritual. Gente, espera só um pouquinho no MSN, tá? Senão eu não consigo concluir, que a Sônia hoje está com problema de fígado e ela não pôde vir, tá bom? A hipótese científica sobre a mediunidade é que, para ela ser exercida, necessita de um órgão de interpretação. E esse órgão de interpretação que eles acharam é a glândula pineal. Tá? Então, os cientistas estudaram essa glândula e descobriram que ela é um órgão sensorial da mediunidade. Ela atua como um telefone celular. Ela capta todas as ondas eletromagnéticas que vêm da dimensão espiritual. Então, lá é o nosso ponto de ligação, comprovado cientificamente, da nossa mediunidade. Tá? Então, ela capta todas as ondas eletromagnéticas e, junto com o lóbulo frontal, eles fazem o juízo crítico da mensagem e é auxiliado pelas demais áreas. Então, esses dois lados do cérebro são os que recebem a mensagem, a pineal recebe a mensagem, e o lóbulo frontal, que é o nosso, vamos pôr assim, para a gente entender o nosso eu hoje, ele que faz o discernimento para a gente conseguir passar a mensagem. Sim. Tem uma pergunta aqui, Alan. A questão de permitirmos ou não as revelações sobre nossa vida ocorre também quando vamos a um jogo de búzio, ou a sistemática de búzio é de outra forma? Não, da mesma forma, viu? Porque se você não der vazão, se você não deixar aquela outra pessoa, aquela outra energia espiritual que está ali trabalhando entrar na sua vida, não dá para ler nada, tá? A pessoa não consegue falar. Mesmo que venha também alguma resposta, às vezes vem vaga, aí você fala, nossa, mas peraí, não é isso que eu queria. Não é essa resposta que eu esperava, não é? Eu esperava mais. Então, vai do nível de quanto mais você se abre, mais a resposta, mais objetiva vem para você também, né? Com certeza. Então, tudo num jogo depende muito mais de nós que estamos lá do que da outra pessoa. Verdade. Tem uma situação, depois até comentar sobre a glândula pineal, acho muito interessante. A gente aqui, como tema é Exu, diz que, uma ocasião que eu li um artigo que falava disso, diz que a glândula pineal, quem trabalha especialmente com a glândula pineal é o Exu através do fumo. Sim, eu li também alguma coisa sobre isso. Tá, que ele usa muito a pineal e o básico. E o básico, né?
Também já li. Que, na verdade, os guias utilizam mesmo são os nossos chakras, né? Todos eles. Sim. Cada um utiliza um. Bom, aí... Pera, gente, eu me perdi. Aí perguntaram para o doutor que a glândula pineal, ela se calcifica aos 10 anos de idade na gente. Se isso era verdade. Aí ele respondeu que sim, que isso é um processo biomineral da glândula, ela se calcifica, e ele fez um estudo em cima de tomografia, uma série de coisas, e ele descobriu o quê? Que a glândula pineal, quando ela se calcifica, ela forma alguns cristais. E em volta desses cristais fica uma pequena circulação sanguínea que mantém eles vivos e ativos. Olha. Então, por mais que ela se calcifique quando a gente tem 10 anos de idade, ela continua viva. E ele notou que quanto mais cristais a pessoa tem, mais possibilidade de captar essas ondas eletromagnéticas a pessoa tem. Então, quanto mais cristais, mais facilidade, mais... tem gente que conversa com o espírito como nós estamos conversando aqui. Verdade. Imagina, eu fazendo o curso do Rubens, tinha hora que ele ficava conversando com nada assim, e ele achava que a gente é igual a ele. Ficava todo mundo assim com cara de, tipo, o que ele está falando? Verdade. Aí ele ia explicar que o mestre ali da magia estava falando isso e aquilo. Então tem pessoas que conversam com espíritos assim, normal. Então deduz-se que, como o cientista falou, são pessoas que têm uma maior quantidade de cristal. Então, pela maior quantidade de cristal, mais ondas eletromagnéticas eles captam, né? Sim. Aí perguntaram para ele assim, quais são os principais sintomas que ele já observou, né, em todos os pacientes dele sobre a mediunidade? Aí ele diz o seguinte, suor excessivo nas mãos e nas axilas, que é uma coisa que todo médium iniciante passa por isso. Verdade. Mãos molhadas, geladas, pé gelado. Quando a mediunidade está meia distorcida, ainda não está bem desenvolvida, tem depressão psíquica, a pessoa fica instável, uma hora ela está triste, outra hora ela está alegre, ela sente uma solidão profunda e uma falta de alguma coisa que ela não sabe o que é, insônia, ou então um sono profundo, facilmente irritável. Tá? Agora, a insônia, ela é provocada pela aceleração no cérebro devido à vibração dos pensamentos e devido às ondas muito rápidas que estão vindo para a pessoa. Então, os pensamentos ficam incontroláveis e a pessoa não consegue dormir. Tá? Porque é muita energia vindo ali, aquela glândula captando, e acaba trazendo a insônia para a pessoa. Deixando a pessoa não consegue dormir. Se ela não dorme, ela fica irritada. Uma coisa é consequência da outra, né? Porque se você não dormir e não tiver uma noite boa, no dia seguinte você tá o cão, né? Verdade. Aí também a sensação de desmaio. Sabe quando você fica tonto, você acha que vai desmaiar, mas não vai desmaiar? Sim. Também tem essa sensação. E o que ele mais notou, que é o que a maioria dos médiuns realmente comentam, é a taquicardia, que é o aceleramento provocado pela vibração atuando. A taquicardia, eu vou dizer para você que até hoje eu ainda sinto. Tá? Quando eu vou incorporar, meu coração bomba, 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 e depois que incorpora, aquilo passa. É verdade, é muito comum isso. Então a taquicardia é muito comum. Olha, eu já sou médium velha, mas eu ainda sinto a taquicardia. Então ele disse que é por quê? Porque a vibração vem muito forte. Em cima a glândula pineal, ela
suga muito rápido essa vibração e aí te dá taquicardia. Espera só um pouquinho, Alan. Como faço para ouvir a rádio? Querido, você entra no site da rádio, www.radiotoquesdearuanda.com.br, tá? Só você entrar que você consegue ouvir. Tem outra pergunta aqui. É comum os médios sentirem muitas dores quando está se iniciando na mediunidade? Pois estou em desenvolvimento e sinto muitas dores nas costas, no joelho, principalmente quando estou dentro do terreiro. Olha, é o seguinte, Alessandra, como eu já disse aqui, quando existe dor na mediunidade é porque ela não está ainda sob controle. Tá? Então você tem que conversar com o seu dirigente, que ele pode fazer alguns banhos, algumas firmezinhas, que vai te ajudar. Porque mediunidade com dor é mediunidade que ainda não está, a glândula pineal não está captando direito as energias que estão vindo, tá? Então conversa com o teu dirigente, que ele vai te ajudar. Perfeito. Olha, a Natália está relatando exatamente os sintomas que você citou. Ela disse que é o seguinte, é verdade, eu fico gelado e no primeiro mês do meu desenvolvimento eu tive todos os sintomas, agora eu só fico gelado e o suor é excessivo, já fazem 11 meses que ela está no desenvolvimento. Então, já está melhorando, você vê que é necessário uma casa. Sim. Né? É necessário uma doutrina, porque eu conversei com uma pessoa que falou que estava se desenvolvendo sozinho. Meu, isso é loucura. Com certeza. Mas discorda ou concorda comigo, Manglares? Para mim o desenvolvimento vem da sua prática, seu estudo em cima da religião. E não só incorporar e desincorporar, né? Sim, porque se você não... Aqui eu vou ler uma parte que Chico Xavier falou. Se você não tiver doutrina, não dá para ter uma incorporação boa. Porque você não entende, você não sabe como é. Lógico. Você não sabe distinguir. Verdade. Então tem que ter esse lado... Espera só um pouquinho, Alan, que o Paulo chegou e eu vou sair daqui, porque aí já ajuda, ele fica com o MSN. Porque, olha, gente, fazer programa sozinha não dá, não. É complicado. Lembrando que estamos ao vivo no Templo Escola Caboclo Sete Espadas. Quem quiser participar do programa com perguntas, o MSN é conversando com seu tranca@hotmail.com. Conversando com seu tranca@hotmail.com. Estamos ao vivo 9 horas e 31 minutos. Bom, então vamos continuar aqui. Tá, mas isso tudo que nós falamos aí de todas essas sensações, isso vai desaparecendo com o desenvolvimento mediúnico e principalmente com o interesse e a preparação espiritual que a pessoa vai buscar. Sim. Tá? Se não tiver isso, a mediunidade fica descontrolada mesmo. Chico Xavier disse o seguinte sobre os sintomas da mediunidade. Os sintomas variam e dependem do tipo de mediunidade. A irritação, a sonolência inexplicável, dores sem diagnóstico definido de médico, mau humor, choro sem motivo, pode indicar a necessidade de um esclarecimento e estudo. Tá? Então, mediunidade sem estudo, mediunidade sem uma ajuda, mediunidade sozinho não funciona. Tem que ter uma direção. Com certeza. Senão não vai. É muito comum hoje na internet, você encontra tudo, né? Você encontra até raspar orixá, você achar lá como fazer um orixá, né? Pois é, então, gente, isso é loucura, vocês vão arrumar problema. Deixa eu ler uma pergunta aqui. O Caboclo Sete Encruzilhada ainda trabalha para o desenvolvimento na Umbanda no planeta Terra? Ou é possível que ele esteja responsável por outras tarefas no astral? Olha, eu acredito que o Caboclo Sete Encruzilhada, que incorporou no Zélio, aquele lá já está fazendo outras tarefas, mas a falange dele está aqui, trabalhando com todo mundo. Tá? Então, a falange do Sete Encruzilhada está aí ativa, os caboclos trabalhando, os exus, está todo mundo aí.
Bom, então nós chegamos a que conclusão? De que não há mais dúvidas que a glândula pineal é indispensável para a conexão com o mundo espiritual. Todos os sintomas da nossa mediunidade estão ligados a ela. Tá? Todos aqueles sintomas lá que a gente falou, está tudo ligado nessa glândula. Então, a espiritualidade no nosso corpo, ali é o ponto forte dela. Tá? É lá que os guias também se conectam. Aí as pessoas perguntam, como é que incorpora? Que nem uma vez uma pessoa perguntou para mim que ela tinha medo de incorporar porque o espírito saía do corpo, ela ia morrer. Nossa, gente. Tá? Então, gente, o espírito não sai do corpo. Ele continua lá, ele não vai dormir, ele não desmaia, ele não nada. Mas apenas tem essa ligação desses cordões, dessas que os guias entram aqui na nossa aura, e aí eles tomam conta do nosso... É pelo lóbulo central que eles tomam conta do andar, de o gesticular, tá? De conversar, usar as nossas palavras, né? Por exemplo, vai saber se um guia não veio lá da Itália. Ele vai falar português quando ele incorporar em você. Se ele for japonês, ele vai falar português quando ele incorporar. Mas por quê? Porque ele usa essa parte do nosso cérebro. Sim. Né? E essa parte é o nós hoje aqui. Eu, quando incorporo minha preta velha, me dá muito calor. Antes, e sono, isso é normal? Então, é normal, Helena. Com o tempo, isso vai passar. Tá? É uma coisa que a tua mediunidade está se aperfeiçoando junto com o espírito. Os dois estão entrando numa sintonia energética aí. A preparação do médium, antes da gira, tomar seus banhos, seu resguardo, o seu preceito antes da gira, é o que também define muito essa questão de as sensações, né, que vai sentir durante a incorporação, antes e depois, né? Olha, tem outra aqui. Eu tive desenvolvimento em candomblé. Hoje mudei para a Umbanda e senti uma diferença muito grande. Isso é normal ou vai da casa? Ai, não dá para entender o nome dela, tá? Mas é normal, porque você vai sentir de casa para casa uma certa diferença. Até você se adaptar, demora um pouquinho, tá? Então é normal você sentir. E outra, você veio do candomblé, que é uma energia, foi para a Umbanda, que vem com uma outra energia, com uma outra doutrina. Então, é lógico, você acaba sentindo. Os guias não, porque eles se adaptam. Na verdade, os guias sabem de tudo. Quem não sabe somos nós. Então, para eles se adaptarem na Umbanda, no Candomblé, em qualquer outra vertente que tenha por aí, para eles é fácil. Eu comecei há uns 7 meses a me desenvolver os guias do terreiro. Não, os guias do terreiro aqui falaram que meu desenvolvimento está muito bom, já que daqui a pouco tempo vou ser mãe pequena. 13 anos? Olha, Tiana, aí vai do teu dirigente. Se ele acha que você está pronta para, boa sorte. Se ele falou, você está pronta. Verdade. E naquele caso, até estão perguntando aqui, Gladys, quando a entidade vem e fala um outro idioma. Né? Estão perguntando quando uma entidade vem e fala um outro idioma. Vamos restritar nenhuma entidade, não. Eu já vi um caboclo falando espanhol. Eu já vi um caboclo falando espanhol, por exemplo. Mas... eu já vi um caboclo falando tupi-guarani também, ali. Na raça. Sim. Olha, ele simplesmente não está utilizando, naquele momento, esse nosso lóbulo frontal. Tá? Ele não está utilizando daquilo para conhecimento. Porque o guia utiliza disso para ele falar com as pessoas.
Né? Porque se o caboclo ficar na gira inteira falando tupi-guarani, como ele vai atender alguém? Não dá, né? Então, de repente, ele precisou mostrar aquilo naquele momento. Pode ser que tinha pessoas que não estavam acreditando, que é o que mais tem. Verdade. Né? Da assistência ficar sentada e falar, aquele não é nada, olha, o caboclo nem gira. Ou então, aquele não está fumando um charuto agora, então ele não dá passe direito. Então, de repente, o caboclo precisou utilizar daquilo naquele momento, tá? Então, o que ele fez? A única coisa que ele não utilizou no nosso corpo foi o nosso lóbulo frontal. Concordo que o estudo é importante, mas como fica as milhares de vovozinhas analfabetas que nunca tiveram estudo? Pelo Brasil afora. Então, as vovozinhas vieram de um tempo que tudo era passado no boca a boca. As vovozinhas maravilhosas, essas senhoras que benziam, que elas tinham aquela reza própria delas, que sentavam ali com a preta velha só olhava para você, já falava, filho, faz isso, 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 isso. Só que hoje, o que está acontecendo no lado espiritual? As pessoas precisam aprender. Porque as pessoas que vieram depois dessas pessoas mais antigas, começaram a mudar tudo. O que eles não mudavam, eles faziam direitinho. Aquela senhorinha que fazia a reza, ela fazia a reza como ela aprendeu, como o guia dela mostrava, e ela não mudava nada. Mas o que aconteceu? Os tempos mudaram, as pessoas começaram a mudar as coisas, por palavras que o guia disse e não foi o guia que disse. Então, acredito que o mundo espiritual resolveu fazer essa mudança para quê? Para que nós aprendemos, para que a gente comece a aprender. Eu acho que essa é a ideia mais importante hoje que o lado espiritual mostra nos escritores que estão aí, vindo esses novos escritores, tudo, que a gente tem que aprender. Porque nós não somos iguais àquelas pessoas antigas lá que faziam tudo direitinho. Sim. Para onde? Tá, olha, um abraço para o pessoal de Ilhéus, na Bahia. Obrigada por escutar o programa. E obrigada por indicar a gente também. Isso do guia não falar a língua não vem do desenvolvimento do médium? Não, eu acho que quando o guia precisa falar alguma coisa, que ele quer mostrar mesmo que ele está ali porque tem dúvidas, eu acredito que ele faça sim, porque eu já vi situações dessas. Tá? De o pessoal começar a duvidar um pouco e aí o caboclo mostrou se ele estava ali ou não. E não era coisa do desenvolvimento do médium, não. Tá? E fala uma coisa, mãe Gladys, nesse caso, o nível de conhecimento do médium em relação àquele idioma é possível? É necessário, vamos dizer assim, ou realmente zero conhecimento do idioma e a entidade vem ali, domina, fala o idioma que ela quer e acabou? Olha, eu já vi pessoas assim que tinha conhecimento menos um. Aliás, nem falava o português direito. E o guia ir lá e falar, mostrar, acabou que todo mundo ficou tipo, o que será que ele está falando, né? Ninguém entendeu nada. Mas ele falou. E não era assim, tipo, o médium fingindo que estava falando alguma coisa? Sim, era um idioma. Não, era uma coisa mesmo, era o caboclo ali falando e ninguém estava entendendo o que ele estava falando. Então, acredito que quando o guia quer, porque, ele sabe, não é verdade? Ele sabe tudo. Ele pode utilizar disso se ele quiser. Ele não utiliza para o nosso crescimento. Até também para o ego do médium também, né? Também, você já pensou? Meu caboclo começa a falar tupi-guarani ou qualquer outra língua aí, a gira inteira toda vez? Exatamente. Aí você vai ficar, né? Ó, eu posso, meu caboclo é melhor que o outro. Então, eu acho que é isso tudo que a pergunta veio das vovozinhas maravilhosas, elas não tinham. Eram aquelas senhorinhas que não tinham ego com a espiritualidade.
Sim. E hoje em dia é diferente, né? É verdade. E a necessidade do estudo hoje nem é para mudar a cabeça de quem já vem da religião há muito tempo, essas senhorinhas, mas de criar uma doutrina segura para quem está hoje começando, né? Pois é, se elas estivessem aí para ensinar a gente o que é realmente fé, porque eram pessoas de uma fé inabalável, para ensinar aquela ervinha junto com a outra, porque elas aprenderam isso sozinhas. Sozinha na prática, né? O que dá. Na prática. Então ela ia lá, pegava uma ervinha, juntava com a outra e ela te curava. Ela não precisava ler livro. Exatamente. Hoje que a coisa está difícil. Marcos, estou em desenvolvimento e tenho muitas dúvidas no que sinto. Se estou incorporado ou se é psicológico, pois ouço tudo o que as pessoas falam, mas sinto calor, sono e tremedeira. Então, Marcos, você ainda está em desenvolvimento, né? Então, isso é uma coisa que demora. Tem gente que é rápido, tem gente que demora. Esse escutar tudo, com o tempo, isso vai diminuir. Mas é aquela coisa, eu acho que o maior teste, quando a gente está achando que é psicológico, que sou eu que estou fazendo isso, é tentar fazer o contrário. Eu acho que não tem teste melhor do que esse. Tudo bem, você toma umas broncas depois, mas pelo menos você fica tranquilo. Sabe, o caboclo quer pôr a mão para trás, você pega, tenta pôr para frente. Vê se você consegue. Se você conseguir, é psicológico. Agora, se o caboclo está ali mesmo que você esteja escutando tudo, você não vai conseguir pôr a mão para frente. E depois você vai tomar uma bronquinha do caboclo, mas tudo bem, né? Você precisava disso. Você está vendo por que hoje precisa do estudo? Aquelas senhorinhas não desconfiavam. Claro. Né? Até porque por mais que a pessoa esteja consciente quando incorporada, ela está consciente, ela acha que tem o domínio de tudo que está acontecendo. Mas ela não tem. Só porque está consciente, não significa que você tem o domínio de tudo que está acontecendo. Não tem. É só fazer o teste que vocês vão ver. Olha, o menino aqui está falando que ele está desenvolvendo com o caboclo. E ele consegue escutar algumas coisas. Vê um pouco, ele tenta abrir os olhos e falar coisa, ele não consegue. O caboclo está lá incorporado, ele de olho fechado e quieto. É normal? É normal, o caboclo ainda não quer falar. Aí ele tenta me girar, e ele tentou não girar, e não conseguiu segurar. Ele girou, e o caboclo quis girar e girou. E os olhos dele não abrem de jeito nenhum. Então você vê, o menino tentou. Ele tentou não girar. Mas o caboclo queria girar. E o caboclo girou. Tem muita gente falando que não está conseguindo clicar no site da rádio para escutar. Gente, atualiza a página. Atualiza a página que melhora. Verdade, o pessoal que está é só atualizar. Se tiver algum probleminha já volta. Tá normal. E é muito. As pessoas médiuns que estão em desenvolvimento, que estão nos ouvindo, estão em desenvolvimento, tenho certeza que no começo todos tentaram não fazer aquilo que estava tendo vontade na hora. O girar, o andar, o bater no peito, falar. Né? Eu acho que pelo menos aí 99% já tentou fazer o contrário daquilo, né? Ah, sim, eu acho que é a melhor coisa. Porque aí você tira essa dúvida de vez. Sim. Porque a pior coisa é essa dúvida. Sou eu ou é o guia? Sou eu ou é o guia? Sou eu? Então tenta fazer isso. Tudo bem, você vai tomar uma bronca do caboclo? Vai. Mas pelo menos acabou a dúvida. Na hora da incorporação, se eu ficar vendo uma entidade só, tipo, eu vejo só um caboclo pena branca na incorporação, isso pode ser ele me mostrando quem ele é? Pode. De repente ele quer que você veja que é ele que está ali. Então, se você tem esse dom da visão,
Ele está se mostrando para você. Para mostrar, ó, sou eu que estou aqui, sou eu que vou incorporar. Perfeito. Né? Os guias decidem muitas coisas que é por conta deles, que a gente não tem esse controle. E se ele está se mostrando, agradeça, porque é uma grande honra, né? Pois é. Se o médium tem um sotaque estrangeiro, o guia também terá? Rafael, se ele estiver usando a tua conversa, né, o que o teu cérebro passa, ele vai ter o sotaque estrangeiro. Fazer o quê? É você que tem? Sim. Então, ele vai ter. Vai ser. No fundo, você sabe que eu estava ouvindo duas moças conversarem, que elas estavam nos Estados Unidos, e ela não aguentou o caboclo falando inglês. Ela falou, é tão diferente. Verdade. Que ela começou a rir. Verdade. Uma casa em Portugal, Mãe Gladys, eu não vou lembrar o nome da casa, se o pessoal de lá estiver me ouvindo, por favor me corrijam que eu vou passar no ar aqui. Que o pai da casa, ele tem uma casa gigantesca, assim, centenas de médiuns, e lá ele, dando prioridade pela religião ser brasileira, pela Umbanda ser brasileira, ele permite com que os médiuns incorporem, somente os médiuns incorporem aqueles que tiverem pelo menos um pouco de conhecimento com a língua portuguesa, com o nosso português. Exatamente para que os guias possam se comunicar em português. É uma questão de filosofia da casa dele. Sim, né? Ele dá essa questão para o guia poder se manifestar, porque ele fala, se um caboclo é brasileiro, ele quer que se manifeste falando português. Ele faz questão disso, né? Eu achei interessante, curioso. Legal. Olha, tem uma pergunta. Saí do terreiro que trabalho por atitudes antiéticas do dirigente. Fui conversar com ela a respeito e a mesma me ameaçou e falou mal de mim, para o centro todo. Gostaria de saber o que poderia fazer para me proteger. Querida, às vezes ela só falou no momento, que ela ficou com raiva, alguma coisa. De repente ela nem vai fazer nada. Mas se você quer se proteger, continua as tuas firmezas. Se você fazia a firmeza da tua esquerda, a firmeza da tua direita, continua fazendo. Arruma um cantinho na tua casa, que ninguém mexa, ninguém nada. Continua firmando. Firma caboclo, que caboclo é bom para essas demandas. Firma lá seu Exu, sua pombagira. Tá? Tranquilo, mas às vezes, não se assustem. Às vezes o dirigente estava com raiva, falou e também passa, esquece. Tá? Ninguém é tão mal assim no mundo. Pode acontecer de uma pessoa não ser médio de incorporação, mas sentir todos os sintomas que foram citados? Pode, olha, o Paulo aqui. Tá? O Paulo não incorpora, mas ele passa por todo o processo como se ele fosse médio de incorporação. Ele só toca, mas a mão dele soa, a perna dele treme quando ele toma passe. Se ele capta alguma energia negativa, as pernas dele tremem. Ele passa por todo esse processo, mas ele não incorpora. É normal uma cabocla da mata, na incorporação, não girar? Normal, às vezes ela não quer girar. Por que o guia gira? Tá? Ele gira quando ele está fazendo uma limpeza. Naquele momento, você pode ver, numa gira onde os orixás vêm para abrir a gira, todos eles giram. Uma hora eles giram para a direita, outra hora eles giram para a esquerda. Então, uma hora eles estão limpando, outra hora eles estão trazendo boas energias. Então, é porque João, é o jeito dela chegar. Não é porque é caboclo que todas têm que girar. A maioria gira, mas tem umas que não quer girar. Não é por isso que ela não está ali. O GAM pode incorporar? Pode. Ainda não me desenvolvi, mas frequento na assistência uma casa já há algum tempo. Eu poderia fazer firmeza? Você pode acender a vela do seu anjo da guarda. Se você quiser acender uma vela branca para Oxalá, pedindo que ele te cubra, que ele te oriente nos teus caminhos.
Se você sabe quem são os seus orixás, você pode acender uma vela para eles. Você pode pôr uma vela verde para um caboclo que você tem uma afeição. Tá? Essas coisas, tudo bem. Pode fazer. O que se você não tem muita consciência de fazer, que você não sabe, é oferenda, firmar Exu e Pombagira. Essas coisas requer saber um pouquinho mais. Então, pode fazer sim, uma vela para Oxalá, qualquer um pode pôr. Como fazer uma firmeza para caboclo? Ó, vamos ver uma básica, tá? Você pode pôr ali uma planta bonita num canto. Você pode pôr a vela. Tá? Tem caboclo, que nem o meu caboclo, ele gosta que põe a vela verde e a azulão junto. Tá? Tem caboclo que não, que pega só a verde. Então, você põe a vela verde. Você põe uma água ali, sempre que for firmeza, a água é muito importante. Porque a água, ela suga energias negativas que possam ter no local. Ou então ela filtra também para energias boas. Então toda firmeza é bom que tenha sempre um copinho de água. Para caboclo, você pode pôr... Tem caboclo que toma vinho. Então você pode pôr um copinho de vinho junto com a água. Você pode pôr um charuto. Tá? É coisinha assim. Ou você pode pôr uma imagem. Você vê um caboclo que você goste, ou você compra uma imagem e você pinta, simbolizando aquele caboclo. Você pode pôr lá. Tá? Mas sempre com alguma planta, uma samambaia, alguma coisa assim junto, que é para atrair mais a energia deles. Pode ser água normal, tipo torneira? Pode, não precisa ser exclusivamente. Se for filtrada, melhor. Tá? Mas não precisa ser de garrafinha, mineral, uma firmeza assim pode ser. Estou desenvolvendo também e gostaria de saber se é normal sentir dor de cabeça. Será que é porque às vezes esqueço de firmar? Qual a importância de firmar? E será por isso que minha baiana ainda não fala, apenas dança? Olha, firmar é importante? É importantíssimo. Tá? Então você tem que ver qual é o tipo da firmeza que a casa faz para você fazer também. Tá? Então, os banhos são importantes? Sim, os banhos são importantes, que é para você chegar lá com a sua aura limpa. É importante o resguardo? É importante o resguardo pelo menos 24 horas antes? É importante, porque senão você vai incorporar dividindo uma energia ali com o guia. Porque se você não fizer o resguardo sexual, no sexo você divide energia. Aí quando você for incorporar, olha a confusão de energia que o guia vai ter que trabalhar. Então essas coisas são muito importantes, sim, para a hora de você ir trabalhar na incorporação. Então fazer firmeza, fazer esse resguardo, 24 horas não mata ninguém, é tranquilo. Então é importante, faça seus resguardos. Agora, se a sua baiana ainda não fala, é porque ela acha que ainda não tem que falar, tá? Porque a hora que ela achar que ela tem que falar, ela vai falar. Talvez você não esteja captando bem ainda o que ela gostaria de falar. Na hora da irradiação, tomar água corta a vibração da entidade? Não, eu acho que na hora da radiação, se você parar para qualquer coisa, você já cortou. Né? Porque por isso tem o atabaque, você bate palma, que é para você entrar naquela sintonia. Se você cortar por qualquer coisa, você vai ter que começar de novo. Entrar de novo na sintonia. Tive um sonho com um fardo de macarrão e em cima fardo de açúcar. Me acordei chamando ao Oxum. Macarrão para Oxum, Alan? Não. Olha, Cleverton, não vou saber te dizer, porque eu não sei se o Oxum, para mim, não pega macarrão. Eu também acho que não, mas eu acho que às vezes vem aquela coisinha, uma confusãozinha ali no dia a dia da pessoa, né, mas...
É comum o Exu da casa ofender um outro trabalhador por motivos pessoais? Não, gente, um Exu não ofende ninguém, principalmente por motivos pessoais. Porque o que ele tem com a sua vida? O Exu está ali só para te dar uma direção, te dar um descarrego, e se você pedir. Se você não pedir, para ele também é diferente. Então, por que ele vai discutir por motivos pessoais? Então, o médium que está discutindo com o outro por motivos pessoais, e não o Exu. Aliás, guia nenhum, né? Não só o Exu. Lógico. Exatamente. Só relembrando um fato aqui, meio que engraçado, que aconteceu uma vez aqui no programa conversando com o seu Tranca, uma pombagira que teve ciúmes, né, da outra, porque uma ganhou um presente de um consulente, né? Foi um perfume. Perfume, eu acho. É um absurdo. Um absurdo. Isso é verdade. É verdade. Então, às vezes, você vê em alguns terreiros que a pombagira recebe algum presente porque alguém resolveu dar, e as outras começar a falar que estão com ciúmes, por que eu não recebi também? Exatamente. Isso não é coisa da pombagira, né, gente? É normal os guias se comunicarem por sonhos? Tenho sonhado algo com minha pombagira, algo que não sei o que é, e quando acordo estou pensando nela. Olha, pode ser sim que ela queira te passar alguma coisa. Quando você incorporar, pede para alguém perguntar para ela, para o Cambone que está ali próximo, perguntar se ela quer alguma coisa ou se ela quer te passar alguma coisa. Nunca recebi minha preta velha, mas ela já conversou muito comigo durante uma oferenda. Ela ainda não incorporou. Isso será porque ela acha que ainda não é hora? Pode ser sim. Se ela já se comunica com você, você tem essa coisa, né, de escutá-la, então logo ela vai incorporar. Você se preocupa muito, né? Incorporou, não incorporou. Na espiritualidade é tudo na hora que eles acham que tem que ser, não na hora que a gente acha. Eu já vi gente que ficou girando no terreiro 3, 4 anos Eu já vi e não incorporou nada. Depois um dia, pum, de repente, tá lá incorporando um atrás do outro. Que ansiedade, às vezes a pessoa passa o ano inteiro ansiosa. Quando ela fala, eu acho que eu não incorporo, o guia vem e incorpora. Porque ela vem e sossegou, né? Então, a ansiedade atrapalha muito, né? É que nem mulher quando quer ficar grávida, né? Ela quer porque quer ficar grávida, ela quer, nada acontece. Verdade. Quando ela desiste, pronto. Ela engravida. Por que a pessoa sonha com muitas flores? Sou médium. As flores são de todas as cores. Puxa, aí é muito vago, né? Porque sonhar com muitas flores. A gente sonha com tanta coisa. Nem sempre o sonho é espiritual, né? Verdade. Meu nome é Anderson. Há um ano atrás fiz uns pedidos para o seu Tranca-Ruma das Almas. Gostaria de saber, ainda não consegui os objetivos dele. Gostaria de saber se vou conseguir. Anderson, como é difícil te dizer isso. Qual foi o tranca-rua que você fez o pedido? Se você ainda não alcançou seus objetivos, é porque alguma coisa está faltando. Então, né, com quem foi que você falou? Como que foi? Minha amiga sonhou com uma formiga, com muita formiga e terra preta. As formigas iam saindo à medida que ela mexia atrás da TV. Ai, meu Deus. Olha, dizem que formiga é mudança. Tá? Só isso que eu sei de sonho. Dizem que formiga é mudança. Eu também sei só isso. Né? Eu sempre ouvo falar, tem muita formiga na minha casa, você vai mudar. Ou alguma coisa vai mudar. Verdade, verdade. Mas mais do que isso, não saberia dizer. Deve ser verdade, muita gente fala isso. Muita gente fala isso. Sou médium de incorporação. E ao fazer meditações, tenho algumas visualizações dos guias falando comigo. Gostaria de saber se isso é a nível espiritual mesmo ou ego. Como posso diferenciar? Bom, primeiro, se você está meditando, você já está num plano
né, com a sua consciência mais tranquila, porque conseguir meditar é difícil. Sim. A minha cabeça, pelo menos, não para. Eu tento ficar lá meditando, mas ela canta, ela conta piada, ela conversa. É um horror. Então, precisa de muito empenho para meditar. Então, se você já consegue isso, não pode ser seu ego. Você está indo para esse caminho e você consegue se comunicar com os guias dessa forma. Tá? Agora, se fizesse isso, eu diria para você, é puro ego. Porque a minha cabeça não para. Você consegue, Alan? Não. Não, também não. Olha, eu já tentei, viu? Não consigo. Olha, a gente está recebendo diversos relatos aqui de pessoas identificando com os sintomas. O pessoal que está em desenvolvimento, ou que está aí 1, 2 anos na prática religiosa, praticando a sua mediunidade, vai se identificar muito com o que a mãe Gladys está falando hoje, que é algo realmente muito comum, pelo menos para 99% das pessoas, com certeza. Frequentei uma casa que eu frequentei uma casa que cada pombagira tinha suas coisas. E nenhuma outra podia usar. Cigarro e espumante. Isso é dos médiuns? Olha, vou te dizer o seguinte. As minhas pombagiras não deixam usar as coisas dela. Tá? Então, ela tem lá a champanhe dela, ela tem o cigarro dela. Se alguém pedir, ela dá. Tá? Se vier uma outra pombagira ou um cambone pedindo, porque da outra pombagira acabou tudo, ela dá. Mas o que é dela, é dela. Ela tem essa certa exclusividade. Até com anel que ela tenha, um colar que ela ganha, essas coisas, é dela. Eu não posso pegar o colar e sair andando por aí. Ela não permite, porque se eu usar, quebra. Então, isso vai da pombagira. Porque eu, por exemplo, deixaria todo mundo beber a champanhe, tudo bem, sem problemas. Tá? Se você pedir, ela te dá. Mas ela quer ter a dela ali, ela quer que eu leve a dela. Uma questão muito interessante, a médium ou o médium compartilhar coisas entre o guia e ele no seu dia a dia, não pode jamais, né? Não é conveniente, né? Porque aquela coisa é do guia. Ele utiliza de alguma forma na gira, ou para descarregar, ou para alguma coisa ele utiliza. Porque vocês vão de convir comigo que a pombagira não quer um anel para enfeite. Sim. Ela não precisa, ela deve ter vários no astral que ela plasma. Então, se ela pediu, sei lá, que nem a minha Maria Padilha, ela gosta muito de coração. Tá? Então, ela me pediu um coração vermelho. Eu duvidei e falei para ela assim, vou fazer o seguinte, porque é difícil você achar corrente com um coração grande vermelho. Verdade. Eu vou entrar no shopping. Na primeira loja que eu entrar, eu tenho que achar isso. Se eu não achar, é porque é coisa da minha cabeça. E fui pro shopping. A primeira loja que eu vi uma corrente com um coração tão grande e tão caro, que eu falei para ela, bom, vou fazer uma segunda tentativa. Se eu achar outro coração, eu compro. Aí entrei na loja de uma amiga, e é uma loja esotérica, tá? Não tem bijuterias. Tem bruxa, fada, baralho, um monte de coisa, menos bijuteria. Quando eu olho na vitrine dela, um enorme coração de cristal vermelho. Aí ela olhou para mim, aquela conversa. Aí eu falei para ela, desde quando você vende bijuteria? Ela falou, eu não vendo, menina, eu achei isso na distribuidora. Nossa. Aí eu falei para ela, quanto custa? Aí ela falou assim para mim, é R$60. Eu falei, eu vou comprar. Ela falou, por quê? Você gosta? Né? Aí veio o assunto. Eu falei, contei a história para ela. Ela pegou o coração, dobrou, pôs no saquinho, ficou toda arrepiada, deu na minha mão e falou assim, pode levar. Então, ela utiliza esse coração na gira para alguma coisa. Claro. E eu não posso usar por aí. Então, não é conveniente que seja utilizada as coisas do guia fora da gira, né? Só se o guia mandar.
Aí, de repente, tem guia que fala, ó, fica aí com a minha guia 7 dias. Sim. Aí ele que mandou, né? O médium, uma mulher, por exemplo, a mulher não está, de repente, naquele dia muito bem, a médium não está bem, pode, de repente, pegar uma pulseira de uma pombagira, pode pegar alguma coisa, um brinco da pombagira, e utilizar, de repente, num dia. Isso, eu acho que eu já vi pessoas fazerem isso. Isso pode acontecer? Se a pombagira autorizar, tudo bem, né? Sim. Agora, eu usar porque é bonito, claro. Não. Olha, tem um menino, o Mago Azul está contando uma história aqui, que o marabô dele tem um isqueiro. Cada vez que ele usa o isqueiro para acender o cigarro dele, quebra o isqueiro. Aí o marabô não quer mais aquele, deve pedir outro. Então vocês veem, eles não gostam. Gosta, é verdade. Né? Eles preferem que é deles. Escutei uma história que Herê deixou uma criança paralítica, porque a mãe da criança prometeu uma bola e não deu. Isso era mesmo? Pelo amor de Deus, isso é um quiumba. Imagina que um Herê, uma entidade de uma luz altíssima, deixaria uma criança paralítica? Nossa. Isso vai até contra as leis divinas. Uma coisa dessa derruba tudo que a gente fala. Com certeza. Quer dizer, fica parecendo que lá é uma zona. Absurdo. Não, isso é um quiumba ou uma mentira, de repente. Te contaram isso aí, não é verdadeiro. É aquelas histórias para amedrontar também, né? Às vezes é mentira, né? O pessoal quer fazer medo e então fala que é. Gostaria de saber como eu descubro se sou médium ou não. Pois em uma festa de Cosme e Damião, a caboclinha disse para eu me cuidar, que eu era um deles. Havia 6, 7 herês na casa. Consultei amigos próximos e disseram que eu poderia ser médium sem saber. Eu não sei se senti algum sintoma ou não. Então, calma, foi só uma primeira conversa. Tá, você não sentiu nada, de repente ainda não é a hora. O guia comentou, mas ainda não é hora. Se você for médium, você vai ter os sintomas que nós falamos. Dia menos dia você vai saber. Na assistência, sempre consulto com o mesmo preto velho, o qual me diz que me falara em sonho, porém isso nunca acontece. Ocorre algo de errado nisso? Por que não acontece a tal conversa no sonho? Zeca, às vezes acontece, só que a gente não lembra. Talvez não tenha tido a permissão para a gente lembrar. Porque existe, o nosso espírito faz 1 milhão de coisas quando a gente dorme, né? Sim. Então, e a gente não lembra. Então tem coisas que não é para lembrar. Não está na hora ainda de você entender o que o preto velho quer passar. Ele quer passar para o teu espírito. Tá? Até esse contato com as entidades também vai trabalhando para que você também relembre alguns combinados, né, antes da reencarnação, né, algumas coisas que já está preparada, seu espírito já sabe, mas você não lembra. Então a entidade vai trabalhando também para você ir lembrando das coisas e não perder o foco desse desenvolvimento espiritual e o crescimento e evolução, né? A gente está encarnado para evoluir. Com certeza. Em gira de direita, não é aconselhável ficar com a guia de esquerda no pescoço, junto com as guias de direita, porque cruza a linha? Olha, isso vai de casa para casa, tá? Tem casa que você fica com a guia de esquerda e a de direita. Tem casas que não, que você, na de direita, só de direita, na de esquerda, só de esquerda. Aí depende, tá? Isso vai muito da casa, mas de cruzar a linha, não. Não é porque você está com a guia de esquerda que a linha de caboclo que está trabalhando vai se cruzar. Isso não vai acontecer. Bom, então finalizando aqui a nossa conversa da mediunidade, o que vai acontecer? Com o tempo, esses sintomas, eles vão desaparecendo. Por quê? Porque o médium vai sendo lapidado e absorvendo os benefícios que a mediunidade vai trazer para ele de bom, tanto para o crescimento dele,
e para as coisas que ele vai ajudar para as pessoas, tá? Então o médium nada mais é do que um diamante bruto, uma pedra, que a espiritualidade vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando, e quando você vai ver, você está prontinho para trabalhar com qualquer linha espiritual, para trabalhar bem, ajudar as pessoas, e sem sentir dor, enjoo, todas essas coisas. Sim. Tem uma questão, um depoimento aqui da Natália. Posso falar, Mãe Gladys? Pode, claro. Ela diz assim, ó, Natália, aconteceu comigo. Acho que a situação de usar uma peça, um acessório da entidade. Bom, comigo uma vez, eu fiquei louca de vontade para usar os anéis da minha pombagira e coloquei. Eu estava no curso e saí para almoçar. Quando passei no banheiro, lavei as mãos, esqueci os anéis. Voltei para buscar e, por questão de passos, não fui acertada por uma bala perdida, que houve um assalto. E quando voltei para pegar os anéis, começou o tiroteio. Então ela relata isso, exatamente, que na verdade a influência da pombagira, na verdade, às vezes com esse anel, para que ela pudesse se livrar disso em alguma situação, né? Pois é, você vê que interessante, né? Interessante. Nesse caso, a pombagira, ela sentiu a vontade de usar, foi lá, usou, e olha o que aconteceu. Ela se livrou de algumas coisas ruins, né? Verdade, se ela não tivesse com o anel, ela não teria esquecido ele no banheiro, né? Justamente. Então, talvez a pombagira já tinha visto tudo isso. Com certeza. Então, pôs nela a vontade de usar os anéis. Então, tem outra pergunta aqui. Sou de Oxóssi. Na maioria dos meus sonhos, eles se tornam realidade. Que bom! E às vezes fico assustado. Tenho no solado do meu pé esquerdo a estrela de São Salomão. Estou em desenvolvimento há 3 anos. Ah, legal, que bom que os seus sonhos se tornam realidade. Tomara que todos os sonhos bons que você tenha se tornem realidade. Com certeza. Né? Bom isso. Bom, como o Paulo já chegou, Alan, então eu vou chamar seu tranca, tá? Perfeito, ok. Então, dá um tempinho aí. Boa noite a todos. Boa noite, Alan. Boa noite, Mãe Gladys. Os nossos ouvintes que queiram participar com perguntas, questionamentos para o programa, para o seu tranca. Aqueles que já enviaram as perguntas serão respondidas. Aqueles que queiram participar também, o MSN é conversando com seu tranca, @hotmail.com. Então, um minutinho, nós já voltamos. Você está ouvindo o programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camorim. Continue conosco. Salve, salve, ouvintes da Rádio Talk Sharuanda, ouvintes do programa Conversando com seu Tranca. Estamos ao vivo no Templo Escola Caboclo Sete Espadas, 10 horas e 22 minutos. Muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado pela confiança depositada nesse programa, no seu tranca, na Mãe Gladys. Todas as perguntas já enviadas, cada dia mais perguntas enviadas, é impressionante. E as pessoas que queiram participar também do programa, mandem suas perguntas para o MSN, conversando com seu tranca, @hotmail.com. Conversando com seu tranca, @hotmail.com. E hoje comigo, para passar as perguntas, está o Paulo. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, Alan, boa noite a todos os ouvintes. E vamos aí, né? Pela primeira vez hoje. Seu tranca só arruma pra minha cabeça. O Paulo, vamos aí, né? O Paulo é o Organ do Templo Escola Caboclo Sete Espadas e filho da Mãe Gladys Camorim, para que vocês possam conhecê-lo também. Bom, Paulo, seja bem-vindo. Vamos passar as perguntas pro seu tranca, então. Vamos sim. Eu vou passar a primeira daqui, tá? Se o tranca quiser dar uma boa noite pra gente começar... Tinha esquecido de eu. Boa noite, companheiros. Eu tava tão pronto com as perguntas aqui. Obrigado, seu tranca. Seu tranca, a Dayana, tá? Ela diz o seguinte: seu tranca, sobre as provas no terreiro para que as provas que os dirigentes pedem para os médiuns sobre a incorporação. Por exemplo, o guia tem que provar alguma coisa para mostrar que está incorporado. O senhor pode fazer um comentário? Isso é certo, errado? Como que é?
Olha, eu acho que quem tem que provar é o médium, não o guia, né? Agora, eu não acho que hoje em dia, com tudo que essa abertura que vocês têm, né? Vocês podem ler, podem estudar essas coisas todas, não há mais necessidade de judiar do corpo do médium. Porque existia aquelas provas de pôr fogo na mão, apagar o charuto na mão, a pólvora. Isso existia há muito tempo, hoje, mas não tinha a abertura que tem hoje. Então acho que hoje em dia já não há, a espiritualidade não está mais para isso, não há necessidade. O médium hoje em dia, ele busca. Antigamente ele não tinha onde buscar, ele tinha que mostrar que ele estava incorporado e acabou. Hoje não, hoje vocês buscam, vão entender, vão uma série de coisas que vocês já não pensam, acredito eu, em mistificar, né? Com certeza. E a espiritualidade também, né, seu Tranca? Também, de uma forma ou de outra, acaba encontrando novas formas de se manifestar. E se o médium não estiver estudando e antenado sobre o que a espiritualidade busca também do ser humano, fica difícil, né? Também para as entidades se manifestarem como deveriam, né? Ah, sim. Se não tem aquele companheiro mesmo, se o médium não é companheiro, você deixa pra lá, ele que se vire, até a hora que ele aprender a ser companheiro. Porque tranca-rua exige muito isso, companheirismo. Isso é uma coisa que vem, não sou eu, é uma coisa que vem da minha linha. Então tem que ser companheiro, Exu é companheiro. E o médium tem que ser companheiro também. Ok, perfeito. Paulo, se você quiser passar uma pergunta daí? Vou passar aqui. Seu Tranca, o Cleberton, ele fala que ele é de Oxóssi com Oxum, mas os caminhos dele não estão abertos. O que ele deve fazer? Ué, por que não estão abertos? Se você é médium, então você deve estar em falta, né? Só pode, porque se você sabe quem é seu pai e sua mãe, você diz aqui que é médium, seus caminhos estão fechados, você está em falta com alguma coisa com seu pai e com a sua mãe. Vai ver isso. Vai oferendar, vai fazer alguma oferenda para eles, vai na natureza, vai oferendar alguma coisa, pedir para eles abrir seu caminho. Porque médium, que é médium bom, não tem caminho fechado. Tem pedras no caminho, aonde a gente está aqui para ajudar a tirar. Não é porque você é médium que você não vai ter mais problema. Você vai ter problema, sim. Mas você tem um monte de gente para te ajudar. Ok. Bom, Rogério, seu Tranca, ele pergunta o seguinte: podemos, nós, médiuns, comprar roupas e chapéus para as nossas entidades, mesmo que elas não peçam? Não, porque ela não vai querer usar. Você só tem que dar para o seu guia o que ele pedir, porque é o que ele vai usar no trabalho dele. Agora, se você... Já aconteceu aqui uma pergunta, não foi, moço? Que a menina comprou não sei o quê e o guia não quis usar. Ah, foi. Nossa, isso... Foi, teve uma pergunta aí. Teve sim. Então, você tem que comprar o que o seu guia quer, e não o que você quer que ele use. Porque tudo que ele vai usar ali, que ele pedir, é para ele trabalhar. Só isso. E até pra gente, se puder fazer um comentário, seu Tranca, sobre por que a entidade usa uma vestimenta, um chapéu, e não seria só para ficar mais bonito fisicamente ali? Ou não, né? Não, ele vai... Tem umas linhas que usa chapéu, tá? Uma que já é bom que você protege aqui o chakra do médium, tá? E outra, existe uma magia aonde é que nem a capa. Você usa da magia das 7 capas, tá? O chapéu que eu digo é aquela cartola, né? Que não é essas pequenas, né? Tem Exu que usa pequena. Tranca usa mais cartola, tá? É porque existe um mistério da cobertura, o mistério do coberto, do preto, da cor, tem todo um mistério aí que a gente utiliza para trabalho, tá? Junto com a capa. Você pode ver que o Exu, quando ele põe a cartola, ele põe a capa também. Dificilmente ele usa só a cartola. Ele usa geralmente os dois. Por quê? Porque ele está ativando um mistério. Ele está ativando um trabalho. Perfeito. Paulo, quer passar alguma pergunta daí? Vou passar aqui, Alan.
A Lari, seu Tranca, ela fala que está mais em média 1 mês que ela conhece a Umbanda. E ela gostaria de desenvolver. Ela já sente alguns sintomas, fica com a palma das mãos quentes e as pontas geladas. Ela quer saber se ela já está preparada para começar a desenvolver. Então, primeiro você vai lá no terreiro, assiste uma gira, faz só 1 mês, né? 1 mês que ela conhece a Umbanda. Isso, então vai lá, vai entender se você vai gostar dessa doutrina primeiro, tá? Então vai ver essas coisas. Aí depois você já tá com sintomas bons para trabalhar, tá? Mas primeiro, não entra numa religião sem conhecer o fundamento dela. Porque de repente você não gosta, e aí você tem que ficar saindo, entrando, mudando, pulando de galho em galho. Ok. A Jennifer, ela pergunta o seguinte, seu Tranca, no caso de um Exu, um Exu pode prejudicar um médium ou qualquer outra pessoa se a pessoa não oferendar o que ele pedir? Não, prejudicar, assim, depende do que você está falando, do que é prejudicar. Ele não vai matar ninguém. Tá? O que pode acontecer é, o que você pediu não vai acontecer mesmo, porque o Exu não vai fazer nada. Mas assim, de coisas muito sérias, não, ele não vai fazer isso. A lei do retorno existe para os Exu também. Com certeza. Paulo, quer passar uma pergunta daí? Vou passar ela. O Antônio Carlos, seu Tranca, ele diz que tem muita fé no senhor e ele pede que o senhor ensine alguma coisa para que ele possa chamar clientes para o trabalho dele, pois ele é terapeuta. Não é Antônio Carlos, desculpa, é Maria. O que é terapeuta? As terapias das pessoas. Ele precisa de cliente. Chama cliente para o serviço dele, trabalho dele. Ó, se você puder, por atrás da porta do teu lugar de trabalho, é uma casinha. Você pega um pedaço de imã. Nesse pedaço de imã, você põe 7 moedinhas nele e bota uma turmalina preta em cima. E deixa ali num cantinho para atrair os clientes. Ok. Perfeito. O Thiago, tá? Ele pergunta assim: comprei uma capa para o meu Exu. Aí ele diz que o Exu utilizou e se ele vai precisar ajustar a capa. Se ele pode levar em qualquer pessoa para ajustar ou ele mesmo tem que fazer. Se você souber fazer, faça você, porque o Exu já usou, né? Melhor. Se você souber fazer, faça você. Ok. Paulo, quer passar alguma pergunta daí? Vou. A Josi pergunta para o seu Tranca assim, para ele falar do emprego que o Exu Cemitério prometeu para ela. Ô, companheiro, mas foi ele que prometeu, como é que eu vou falar? O que ele te prometeu? Emprego. O Exu do Cemitério prometeu emprego para ela. Então vai falar com ele. Por que ele não deu? Como é que eu vou saber o que o companheiro falou contigo? Vai lá, na gira de Exu, pergunta para ele, seu Exu do Cemitério, o que aconteceu que meu emprego não veio ainda? Tem alguma coisa errada, preciso fazer alguma coisa? Mas é ele que tem que saber, não eu. Ok. É muito comum as pessoas às vezes acharem, né, que viu lá um Exu que era que trabalhava no ponto de força no cemitério, por exemplo, aí tem outro e fala, não, peraí, você lembra aquilo que eu falei, né, com o outro lá? Acha que tá uma coisa ligada na outra, né, Satranca? Pois eu não tava lá, como é que eu vou saber? E outra, como é que eu vou falar uma coisa que foi o companheiro que falou que ia dar? Ele que sabe a hora que ele tem que dar. Isso é muito comum, a gente vê isso muito, por essa importância de estudar e saber que cada entidade é uma entidade, né? O Exu Tranca-Rua das Almas aqui presente hoje não é o mesmo do terreiro aí do lado, que possa trabalhar aí, né? Então, importantíssimo estudar por causa disso. Bom, a Paula, seu Tranca, ela pergunta o seguinte, no caso eu tenho uma tronqueira na minha casa, ouvi dizer que se eu não tiver uma vela de 7 dias preta com vermelha, eu posso utilizar a branca. Isso é verdade? Mas qual é o Exu que tem lá na porteira?
Tem Exu que não gosta de branca, não. Você tem que ver qual é o Exu que tá na porteira. A cor de Exu é preta. Tem Exu que pede uma branca junto, uma vermelha, uma amarela, mas a preta é fundamental pro trabalho de Exu. Ok, Paulo, se quiser passar a pergunta daí. O seu Tranco, o João Batista, ele tá dizendo que ele tá com um problema sério na justiça. O que ele deve fazer ou não tem mais o que fazer? Bom, depende aí como não tem o que fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer. Ah, entendi. Faz uma oferenda para Xangô, é bom. Xangô trabalha bem isso, faz uma oferenda, faz os quiabos lá. Uns quiabos bonitos, como é que chama? É amalá. Faz um amalá para Xangô bonito e pede lá, bota teu pedido para ver o que você consegue agitar isso. Ok. Bom, tem uma pergunta aqui curiosa. A Dayana, ela diz o seguinte: quero saber, seu Tranca, se um Exu só pode usar a capa depois de pronto nos fundamentos da religião e de incorporado também. Ela diz assim, depois de alguns anos de assentado. Olha, o Exu vai usar a capa quando ele achar que ele tem que usar. E se ele achar que ele nunca vai usar a capa, ele nunca vai usar a capa. Mas quem sabe quando tá na hora de usar a capa é o próprio Exu. E não você, não o médium. Seu Tranca, me permite fazer uma observação? Eu queria que o senhor complementasse. Esse termo é muito, muito comum. Quando a entidade estiver pronta, quando o meu caboclo estiver pronto, quando o meu Exu estiver pronto. Na verdade, quem não está pronto somos nós. Então, vamos mudar o termo. Quando o médium estiver pronto. Sim. Aí o Exu usa a capa, o caboclo faz... Porque o caboclo está pronto, o Exu está pronto. Quem não está pronto é o médium, que precisa lá de algumas firmezas para poder trabalhar melhor. Verdade. Tem algumas doutrinas, deixando claro que não estou criticando, estou comentando, que tem algumas doutrinas que batizam. O caboclo só está pronto depois dele batizado. Eu acho que assim, o caboclo já está tão ascensionado, acho que está no nível tão acima dos caboclos, os Exus de nós, que eu acho que a gente querer batizar ou iniciar uma entidade, eu acho que isso não existe, né? Não existe mesmo. O caboclo fica ali olhando aquilo, né? Fazer o quê? Tem coisa que a gente tem que olhar e não falar nada. Isso também tem aqui nesse lado do mundo. Verdade. Isso eu falo porque eu vejo muito comum isso com Exu e caboclo. Essas duas linhas de trabalho tão dita aí com a batizada e iniciação que é um pouco complicado. Paulo, você quer passar alguma pergunta daí? Seu Tranca, a moça que pergunta, ela gostaria de saber para que serve o gelo em uma entrega que um Exu da porteira pediu. Qual o significado do gelo? Gelo? Moça, nunca pedi gelo na oferenda. Olha, pode ser, se era para esfriar alguma situação, pode ser que ele achou esse elemento ideal. Tá? Não vejo um outro motivo para ele pedir esse elemento. Geralmente Exu não trabalha com coisa que é gelada, tá? Mas se era para esfriar uma situação ou mudar uma situação de rumo, pode ser que foi por isso. Por que você não perguntou para ele quando ele foi fazer oferenda? Vocês não aprendem a perguntar, né? Seu Tranca, o Jean, ele diz assim... Ele vem para agradecer, na verdade, o senhor, por uma ajuda que ele recebeu. Ele disse que fez um trabalho que o senhor indicou com bife, um trabalho do bife, do jeito que o senhor pediu. Ele disse que conseguiu um emprego. Ele disse que vai ganhar, o que ele ganhava na outra empresa, enfim. Ele colocou alguns detalhes. E hoje ele deixou um marafo e um bom charuto para o senhor numa encruzilhada. Ele agradece, ele diz que está emocionado e que ele não conseguiu copiar a receita que o senhor passou aí da moeda, se o senhor pode passar novamente. Do imã? Isso. Pega o imã, um pedaço grande. Cola ali 7 moedas naquele imã, tá? E em cima você põe uma turmalina negra. E deixa num cantinho, se puder do lado esquerdo, na porta onde entra as pessoas. Porque o imã vai atrair, a moeda vai trazer o dinheiro e a turmalina vai limpar o local.
Antes que vocês me perguntem para que serve cada coisa, já estou falando. É um perguntamento. E ó, muito obrigado. Você só teve o que você mereceu, companheiro. Fazendo com fé a gente consegue. Bem bacana. Paulo, quer passar a pergunta daí? Vou mandar aqui. A Yasmin, ela pergunta para o senhor o seguinte, seu Tranca. O que deve fazer se as pessoas mandarem demandas? Esperar que as entidades dela façam algo ou ela mesma deve fazer? Juntar você mais as entidades dá certo, tá? Você faz. Junta os dois. Você vai lá, as entidades mandam, você vai e faz. Aí dá certo, quebra a demanda. Ok. A Laísa, ela pergunta assim, seu Tranca, viu uma pombagira ficar girando num terreiro dizendo que estava dando uma surra na médium. É assim que funciona? Não é assim que funciona. A gente não dá surra. Você... Assim, quando o guia quer mostrar alguma coisa para o médium, ele vai levar o médium numa situação para que ele entenda aonde ele tem que mudar, ou aonde ele tem que evoluir, ou aonde ele tem que se melhorar. Mas nunca agredindo o corpo físico. Guia que trabalha, guia de luz aí, o pessoal, tudo esses que vocês já sabem, não perdem tempo com essas coisas. Tá? Então, não era pombagira nenhuma que estava ali dando surra. Ok. Paulo, quer passar a pergunta daí? Bom, a Ana Maria Tranca, ela diz o seguinte, ela aproveitando o comentário do Alan. Já vi em uma casa que as pessoas têm mania de coroar pombagira. Isso existe? É só se comprar uma coroa para ela. Se comprar uma coroa, a palavra tá certa, né? Vamos coroar a pombagira. Agora, num outro sentido, não existe, né? Como você vai coroar? Por que isso? Pombagira... A palavra rainha, essas coisas, não existe no plano astral. Tem entidades que utilizam desse nome, mas é porque elas querem ocultar alguma coisa. Não é porque elas foram a rainha não sei lá do que. Não existe coroar pombagira, coroar Exu, batismo. Não. Você coroa, então, o médium. Compra lá uma coroa lá e bota na cabeça da criatura. Ok. É aquilo que a gente tinha comentado, né? O médium pensa, a entidade também pensa duas vezes antes de trabalhar o ego do médium, né? Falar, né? Eu trabalho com o rei, eu trabalho com a rainha, né? Então, existem aí termos que é muito bem pensado antes de dar o nome, né? Sabe como fazer. Verdade. Seu Tranca, a Kátia, ela tá pedindo se o senhor pode passar quais são as pedras de Exu que pode se colocar em uma firmeza. Você pode pôr o ônix, você pode pôr a turmalina negra. Tá? São as pedras mais usadas, que a energia é melhor pra gente trabalhar. Ok. Essas pedras têm influência por elas serem pretas, seu Tranca? Também. O minério delas, ele dá uma propriedade, tem um elemento melhor pra gente poder trabalhar. Mas a cor delas influencia bastante. Tá. Ok. Quer passar daí, Paulo? Eu gostei dessa pergunta aqui, Alan. O Agostinho, seu Tranca, ele pergunta o seguinte: Exu sabe distinguir o bem do mal? Sabe. Muito bem. Melhor do que os seres humanos. Está respondido. Tem um termo, né, que se usa, né, que o Exu é o polo positivo, negativo e o neutro, mas não significa que não saiba, né, seu Tranca, essa questão do bem e do mal. Isso. Sabe muito bem. Quem não distingue o bem e o mal ainda é o Quiumba. Mas um dia ele vai distinguir. E vai acabar virando um Exu. Ok, aquilo que... Só comentando, seu Tranca, aquilo que não é... Aquilo que é bom para nós, às vezes não é o bom para o Exu e não é o mal para o Exu, né? São visões diferentes. Isso vocês têm que entender. Tá. Ok, o Jean, tá? Ele diz assim... Seu Tranca, quando firmo o Exu Mirim, gosto de colocar muitos elementos, mas ouvi de uma mãe de santo que tudo o que colocamos na firmeza ou na oferenda para ele usa contra ou a favor de nós, dependendo das nossas atitudes. Ele pode mesmo fazer algo mal a nós com aqueles elementos, dependendo da nossa atitude? Nem precisa dos elementos para fazer isso, né? Agora, Exu Mirim é triste, moça.
Você tem que saber utilizar deles. Se você começar a utilizar deles para um lado errado, eles se voltam sim contra você. Mas se você utilizar eles do lado errado, se você começar a utilizar eles para derrubar os outros, para complicar a vida dos outros, aí sim, ele não vai complicar a vida dos outros, ele vai complicar a tua. Tá? Agora, quanto aos elementos, não. Você pode pôr o que você quiser lá, que ele pedir na oferenda. Gosta de carrinho, gosta de bastante doce, gosta de, que mais? Farofas, gosta de bala, de pinga, cigarro, aquele cigarrinho marrom, gosta de, como é que chama aquela coisa vermelha doce? Groselha, gosta de groselha, gosta dessas coisas. Então ele não vai usar contra você, só se você usar ele contra outra pessoa, aí sim. Ok. Perfeito. Paulo, quer passar a pergunta daí? Vou passar aqui, Alan. Seu Tranca, a Helena está dizendo o seguinte, que ela tem uma pessoa que está devendo para ela há mais de um ano. O que ela pode fazer para que essa pessoa pague? Mas a pessoa tem dinheiro para te pagar, né? Tem que ver isso. Às vezes a pessoa também está enrolada, está com problema. Mas faz o seguinte, deixa eu pensar uma coisa boa para ela te pagar, assim, sem briga, sem discussão, sem nada disso. Já faço. Vai passando outra que eu já respondo essa da música. Tá. Vou pensar uma coisa boa. A Edízia, seu Tranca, ela já tinha pedido já, não deu tempo de passar ainda. Como eu faço uma firmeza para Xangô? Como é que chama aquele negócio de madeira que põe para Xangô? Gamela. Você compra uma gamela, aí você pega os quiabos, você vai cortar eles em forma de lança. Você corta todos os quiabos lá em forma de lança. Você pode ou fazer frio, ou fazer assim, põe lá no fogão lá e depois põe. Mas não é que é para assentar a comida quente. Aí você corta lá os quiabos, aí você pode enfeitar ali na gamela, bota moeda, bota azeite doce, bota os pedidos. Ou você pega todo esse quiabo, bota na panela, pega, como é que chama aquele, camarão seco, e bate ele, amassa, esmaga, não sei como é que você vai fazer. Não é melhor perguntar pro meu cavalo, né? É melhor, né? Ele vai explicar melhor como é que faz. Isso, fala pra ele. Ô Alan, fala pra ela passar por e-mail. Isso aí, Edízia. Aí Perfeito. minha mãe responde. Se você não tem adicionado no MSN aí, depois, se você tem, chama a mãe Gladys depois, na hora que ela estiver online, eu acho que depois do programa, se possível, na semana, ou manda pro e-mail, conversando com o seu tranca, @hotmail.com, tá? Isso serve pra todos, caso alguém tenha alguma dúvida em relação a isso aí. Mãe Gladys Camorim, dentro do possível, esclarece aí, dentro da disponibilidade, tá? Mais fácil. Ok? Paulo, quer passar alguma pergunta daí? Vou passar. O Rafael pergunta para o senhor o seguinte, seu Tranca. No terreiro em que ele trabalha, tem um médium que disse que o Exu dele evoluiu e não vem mais para trabalhar. Isso pode acontecer? Agora ele trabalha com outro Exu. Geralmente a gente vai evoluindo quando o médium desencarna. Mas tem uns Exu aí que tem metade da missão com o médium, tá? Então, não é toda hora que isso acontece, mas pode acontecer. Agora, se daqui uns dias esse Exu incorporar, então era tudo mentira do médium, tá? Mas geralmente a gente faz a caminhada até o final com o médium, porque o médium evoluiu e nós também. Mas às vezes pode acontecer do Exu ter metade só da parte que ele tem que fazer ali, aí ele vai embora. Aí vem um outro Exu trabalhador que vai ficar no lugar dele. Mas é difícil, tá? Não é toda hora que acontece isso, não. Ok. Bom, deixa eu achar o nome dele aqui. Jorge, tá? Ele diz assim, seu Tranca, em frente à minha casa moram pessoas que vivem passam pessoas que vivem colocando oferendas e deixando próximo do meu portão. Como que eu faço para tirá-las? Apenas peço licença e jogo no lixo? Ou não mexo nisso? Olha,
É ruim, por isso que é ruim botar essas coisas na rua assim, na porta dos outros, né? Vai pôr num lugar mais afastado, porque a outra pessoa não sabe como mexer, como pegar. Olha, moço, quando você for pegar, para guardar na sacola, sei lá, onde você vai pôr, você pede licença pro dono daquela oferenda, que você só está tirando da sua porta e não desrespeitando, e leva para outro lugar. Aí você deixa um copo de água na porta, quando você entrar, você joga para trás assim, por cima da tua cabeça você joga essa água para trás, e aí você entra, lava bem suas mãos, se puder passar sal grosso nas suas mãos, lava bem e aí fica tudo certo. Perfeito. É aí que tá a consciência, né? A gente sabe que ali é um grande ponto de força encruzilhada, a gente sabe que é. Mas a gente tem a consciência de oferendar, mesmo que a gente coloque, depois de algumas horas, passar ali para pegar e colocar no saco, que o Exu já levou, né? A gente recolhe aquele lixo, porque depois que o Exu tirou os elementos dali, a energia dali, aquilo vira lixo, né, seu Trampo? Já não serve mais para nada, mas se for lá chutar, desrespeitar, não é bom, né? Claro. Então, o Exu pega rápido, qualquer entidade pega rápido o que precisa na oferenda. Ela não precisa ficar lá um monte de dia. Pega, aí a pessoa pode juntar e levar embora. Não precisa deixar na porta dos outros. Perfeito, é isso aí. Bacana. Paulo, quer passar alguma pergunta daí? Vou passar aqui. O Lucas, eu acredito que ele seja um pouco novo na religião. Ele disse que quando ele pensa no Exu Mirim, ele pensa num herê. Isso é verdade? Exu Mirim seria um Exu herê? Um Exu criança? Mais ou menos. Ele não tem a mentalidade de uma criança, não. Ele se apresenta numa forma pequena, mas ele não é uma criança. Tá? E também não aparenta uma criança assim que nem vocês conhecem aí, não. Ele não tem aquela aparência. Ok. O Acácio, seu Tranca, ele diz assim, olha, isso aqui é um absurdo, hein? Isso aqui é um absurdo. Vi um Exu agredir outro por causa de uma pombagira dentro do terreiro. O Exu agrediu a pombagira? Não, agredir outro Exu por causa de uma pombagira. Devia ser ciúmes de relação. Briga de relacionamento. Como é que eles falam aqui na Terra? Vamos rever o relacionamento. Discutir a relação, né? Não... Isso a palavra, discutir a relação. Moço, que coisa feia. Isso é muito feio para a religião, para qualquer religião. Isso não é verdadeiro. Porque Exu, ele não briga por causa de uma pombagira, que é isso. Ainda se agrediram. Isso é o médico com o outro médico que queria sair com a moça que estava incorporada à pombagira. Aí eles fingiram que estava ali no Exu para se pegar e falar que a culpa era do Exu, ele sair leso. Não, moço, isso é mentira. Isso não existe. Isso é sem vergonhice. Tá? É sem vergonhice de médium sem vergonha que vai para a gira olhar para os outros e não assume para falar com a moça ali. Então bota a culpa no Exu. É isso aí. Aqui acontece coisas que a gente não acredita que está acontecendo aí fora não, gente. Pombagira com ciúmes da outra por causa do presente, cobra o consulente do presente, agora o Exu bate no outro por causa de ciúmes da pombagira. Nós já tivemos umas perguntas dessa também, não foi? Pera que eu tô lembrando. Lembra de uma pergunta que a moça me fez, que o Exu ficava olhando para ela, quando ele lembra dessa pergunta? Que o Exu ficava falando coisas para ela e ela estava ficando com vergonha porque o médium era casado. Nossa. Teve uma pergunta assim aí. Teve. Que absurdo. Pois é, gente. Coisa, né? É um absurdo. Paulo, quer passar a pergunta daí? Vou passar assim, Alan. Seu Tranca-Yasmin está perguntando quanto tempo uma oferenda pode ficar firmada? Depois de muitos dias ainda tem utilidade? Não. Depois de máximo 15 minutos, ela não tem mais utilidade nenhuma. E outra,
Pensa assim, que utilidade um guia vai pegar de uma oferenda que apodreceu? Não tem mais energia nenhuma ali. A hora que você oferendou, já tá ali para pegar. Pega o que tem que pegar de energia dos elementos e acabou. Não tem mais nada ali. O guia já usou e já foi embora, inclusive. Nem fica ali. Quem fica ali pegando esses restos são os rabos de encruz, os quiumbas, eles que ficam ali comendo esses restos aí, sugando aquela energia podre. Mas o Exu mesmo, ou outro guia qualquer, não. Ele tira na hora. Ok. Bom, perfeito. A Diana, tá, ela diz assim, pode um Exu, por exemplo, o primeiro Exu que chegou no médium, depois de um certo tempo chegar um outro Exu para trabalhar com aquele médium, e o primeiro dizer que vai dar um tempo de trabalho com aquele médium para que esse outro Exu que chegou depois possa se desenvolver. Isso, ela pergunta se isso é possível, Sr. Tranca. Espera um pouquinho, ela. Tá. Porque o Sr. Tranca já vai responder, e as pessoas que quiserem participar do programa, mandando suas perguntas, participem. O MSN é conversando com o Sr. Tranca, @hotmail.com. Lembrando que estamos ao vivo no Tempo de Escola Caboclo 7 Espadas, 10 horas e 55 minutos, tá? Isso é muito ruim. O ruim é a água, tá, pessoal? É que ele tá tomando. Isso é muito ruim. Do médio do Exu, que o trabalhador... Sei. Olha, moço, não, por que o trabalhador vai sair para deixar outro Exu trabalhar, para depois ele voltar? Não tem muito fundamento isso. Antes de vocês escutarem as coisas, vocês têm que pensar se ela tem fundamento. Qual é o fundamento disso? O Exu vai passear, deixa o outro trabalhando, aí depois o outro volta. Quando vocês nascem, já vem tudo certinho. Quem é que vai trabalhar, quem não vai trabalhar, quem é que vai isso, quem vai aqui, já tem tudo certo. São vocês que ficam aumentando coisa aí no meio da história. Isso não é certo, não. Ok, Paulo, quer passar a pergunta daí? Eu só vou embalar nessa resposta do Sr. Tranca, só para completar outra pergunta aqui. Tá. O Jorge, Sr. Tranca, ele pergunta se todos os médios carregam o Exu. De todas das 7 linhas, você carrega o polo positivo e o negativo. Você carrega o homem e a mulher, a energia feminina e a masculina. Todo mundo carrega, desenvolvendo ou não. Uns têm mais próximo, outros estão mais afastados, mas os protetores existem. Bom, tem uma pergunta aqui bem comum e bem interessante. A Aldrin é o nome da pessoa. A pergunta é assim, diz assim, fui em dois centros de Umbanda, um de Umbanda de Angola e outro de Umbanda normal. Ela se refere assim, na Umbanda falaram que eu era filho de Oxóssi, na Umbanda de Angola falaram que sou filho de Xangô com Oxum, hoje pratico Umbandomblé e disseram que sou filho de Xangô com Oxum. Nessa semana deu no jogo, nesse mesmo ilê de Umbandomblé, que sou de Omolu com Oxum. Aí pergunta, as pessoas me disseram que isso iria me dar azar. O que pode estar acontecendo com essa pessoa, Sr. Tranca? Bom, uma que ele está pulando de galho em galho, né? Ele já foi numa, ele foi para outra, agora ele parece que firmou numa. Agora, essa confusão aí de santo, uma hora é um, outra hora é outro, outra hora é outro, precisa ver isso, moço. Não é que vai te dar azar. Pra você saber quem firmar. E Omulu, se é por causa do Omulu que você está falando, tem muita gente que é filho de Omulu e tem uma sorte enorme. Tem que tirar essa rótulo, né, que puseram que o Omulu dá azar. Não, pelo contrário, ele pode trazer muita coisa assim. Agora você tem que definir isso aí, conversar lá com quem jogou. Afinal, eu sou disso, daquilo outro. Tem que ter um pai e uma mãe, você tem. Você nasceu e eles estão aí com você.
tá? Então, vai ver isso. Com certeza. É isso aí. Firmar, né, na casa que está é uma importantíssima. Ficar perguntando também, ficar vendo de casa em casa é uma coisa aí meio complicado, né? Legal. Paulo, você quer passar alguma pergunta daí? Vou passar aqui ela. A Sandra pergunta o seguinte, seu Tranca. Isso é o filho dela, tá? O santo do filho dela ainda não comeu. E ela quer saber se ele pode oferecer, dar comida pro Exu. Então, para falar não comeu, você deve ser do candomblé. Então, você tem que ver lá, porque lá os rituais são outros, são diferentes. Tá? Então, você tem que ver com o dirigente da casa. Se pode dar antes pro Exu ou não. Se primeiro tem que fazer o santo lá, é melhor você perguntar para ele. Ok. O Carlos diz assim: Seu Tranca, eu gostaria de saber se ainda existe batismo de Umbanda como antigamente, com uma bacia de água com 3 rosas brancas, perfume de seiva de alfazema e a casca da jurema. Pois sou de Umbanda mística com mesa branca e ainda não sou batizado. E gostaria de achar uma pessoa que pudesse me batizar desse jeito como eu aprendi. Existe sim, tem casas que fazem ainda dessa forma o batismo. Tá? Talvez seja difícil de achar, não sei. Mas tem sim casa que faz o batismo assim. Ok. Bom, bacana. Paulo, quer passar mais uma pergunta daí? Vou passar aqui, Alan. Seu Xará. É o Alan também. Ok. Ele fala o seguinte, seu Tranca. Ele está começando a desenvolver a mediunidade dele, na Umbanda. E logo na segunda gira que ele participou, começou a sentir as entidades estão começando a incorporar. Na gira de esquerda, ele teve a impressão que tive contato com mais de um Exu. É assim mesmo? Isso significa que trabalharia com mais de um Exu? O que seria para descobrir qual Exu que irá trabalhar com ele? A hora que ele incorporar, você vai saber, não tem outro jeito. Tá, mas se você já está sentindo as energias, já está desenvolvendo, logo ele aparece na gira e você vai saber com quem é que você vai trabalhar. Ok. Regina, tá? Diz assim: estou em desenvolvimento e sinto mais afinidade com minha pombagira. Gostaria de saber se isso é normal e como identificar o meu mentor ou minha mentora. É normal, tem médios que se identificam mais com uma linha, outros com outro. Agora, o mentor e a mentora, ele só vai aparecer depois do caboclo. Aí você vai saber, porque geralmente os caboclos pegam mais essa linha de guia-chefe, mentores, mentoras, eles pegam mais. Mas existe o baiano que é mentor, o marinheiro que é mentor, também existe, mas eles vão aparecendo, tá? Eles geralmente são o mentor, depois que confirma o orixá de cabeça, direitinho, aí ele aparece. Porque o mentor não trabalha muito, né? Ele não vem assim toda hora dar passo. Ele é mais a tua firmeza com todo... A ligação dele é mais com você. Tá? Ele vai passar mais as coisas para você. O guia-chefe geralmente mais faz isso. Aí tem o outro que vem pro trabalho. Ok, perfeito. Paulo, quer passar mais uma pergunta daí? Vou passar aqui, Alan. O Zeca pergunta para o senhor o seguinte, seu Tranca, se ele pode se batizar na Umbanda sem ser médio, somente como frequentador? Pode sim. Você não precisa ser médium para ser batizado na Umbanda. Ok. E qual seria a finalidade do batizado, seu Tranca, até para esclarecer as pessoas que de repente têm essa dúvida? O batizado é ser reconhecido pelaquela religião, né? Pelaquele superior que tem na religião, que na verdade é um só, né? Mudam-se os nomes, mas é a mesma energia. Tá? Então o batismo é o reconhecimento tanto daquelas energias para você e para você com elas. Então quando você está se batizando, você está dizendo que você aceita aquela doutrina, que para você aquele é o caminho, aquela é a sua verdade. Isso é o batismo. Ok, perfeito. Posso passar mais uma pergunta daqui? Pode sim, ela. Bom, Mauro, tá? Ele diz assim: seu Tranca, devemos bater cabeça para Exu, também assim como batemos para os outros guias-chefes ou orixás? Não há necessidade de bater cabeça para Exu. Tá? Você vai lá no Exu, você sauda.
Não precisa bater cabeça para Exu, não. Você bate cabeça para orixá. Mas caboclo também você não bate cabeça. Você pode saudar o chão que ele tá. Mas não precisa bater cabeça para caboclo. Cabeça mesmo você bate para orixá. E Paulo, quer passar alguma pergunta daí? Pode passar daí, Alan. Tá. Então vamos fazer assim, eu vou passar a última pergunta então. Ok, só avisa ao pessoal que as que não foram respondidas, para passar por e-mail, que a mãe Gladys ela responde assim que lê. Perfeito. Então, tá dentro da disponibilidade. Então o pessoal pode enviar, tanto quem não adicionou no MSN adicionar, conversando com o seu tranca@hotmail.com, como também caminhar as perguntas que não foram respondidas por e-mail, como o Paulo disse, tá? Última pergunta, vamos passar do Lucas, ele diz assim, sei que a mediunidade no candomblé, na Umbanda e no Espiritismo é diferente, mas qual seria essa diferença, seu Tranca? Olha, na mesa branca, lá no Kardecis, o que acontece? Os guardiões estão lá, mas eles não incorporam, porque eles têm uma outra doutrina. Hoje parece que contaram aí que até Preto Velho está incorporando. Mas isso não acontecia antigamente. Eles têm uma outra doutrina. O negócio deles é, como é que fala? Doutrinar aquele espírito sem luz, encaminhar. Eles fazem todo um processo. O trabalho deles é com mais energias de mão, que imanta. Então eles trabalham mais nesse lado. A incorporação lá não é como na Umbanda ou no Candomblé, né? Que você trabalha muito incorporado, você tem o ritual de oferendas para fazer. Na Umbanda e no Candomblé tem. O Candomblé, aí que tá, quando a gente fala de Candomblé, eu falo para vocês de Candomblé de raiz. Eu não falo de Umbandomblé. Tá? Então no Candomblé o que você incorpora é orixá. O orixá sai da camarinha para trabalhar lá, para dançar, né? Faz toda aquela dança bonita, tem a saída de roupa. No Candomblé se trabalha muito com oferendas e não com incorporações, né? O que incorpora mesmo no Candomblé é o orixá, para fazer a saída do santo. Agora a Umbanda não, a Umbanda já abriu aí para todo mundo incorporar. Quem quiser trabalhar, entra na linha de Umbanda para trabalhar. Então, as diferenças, acho que mais visíveis são essas, que aos olhos de vocês são essas. Ok. Perfeito. Bom, então, Paulo, se você quiser dar uma boa noite pro pessoal, eu também encerro pedindo pro seu Tranca encerrar o programa. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado a você, Alex. Fala pro pessoal aí não ficar nervoso comigo, que primeira vez, microfone não é comigo mesmo. Só no centro. Super tranquilo, a gente acha que ele até tá mentindo, é que a gente sabe mesmo. Senão a gente achava que ele tava mentindo. O Paulo sempre tá com a gente, mas nos bastidores, né? Eu recebendo as perguntas e passando. Botando piada pro seu Tranca. Exatamente. Passando as perguntas pra Sônia, filtrando e passando pra Sônia. Bom, Paulo, obrigado, tá? Boa noite. Obrigado a você, boa noite. Aos ouvintes, obrigado mais uma vez por participar, por interagir, repito, pela confiança depositada no seu Tranca. Toda segunda-feira, lembrando, o programa Conversando com o seu Tranca vai ao ar toda segunda-feira, das 9 às 11, ao vivo, tá? Seu Tranca, se o senhor quiser encerrar o programa, obrigado, boa noite. Boa noite, companheiros, e as perguntas cada dia estão melhorando mais. Então, esse programa está servindo para alguma coisa. Boa noite. Rádio Toques de Aruanda, a melhor sintonia afro, criando uma ligação entre o pensamento e os orixás, transmitindo com qualidade o melhor dos toques de Aruanda, a melhor sintonia afro, 24 horas por dia, pensamento e os orixás, transmitindo com qualidade o melhor dos toques de Umbanda e Candomblé, no ar 24 horas por dia. Não deixe de ouvir www.radiotoquesdearuanda.com.br.